Fernandópolis, pressionando bastante, já criou bastante oportunidades. Vamos pro estádio, filho. Vamos pro estádio. Vamos pro estádio que ver jogo na televisão é pros fracos. Eu frequentava uma casa de uns amigos, uma família que era inteira São Paulino. Mas eu não sabia muito, tinha 9 anos de idade, não sabia muito o que era torcer, o que era, né? Sabia que eles eram muito fanáticos, né? E um belo dia lá, numa noite lá, chovendo em casa, final na TV Cultura, ainda lembro. Em 86, São Paulo e Guarani, Brinco de Ouro. Eu assistindo o jogo, faltava 2 minutos para acabar o jogo. E o Wagner, 3-2 pro Guarani. A torcida ia gritando campeão, 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 campeão. E quando o Wagner chuta uma bola lá do Gilmar, na época, toca pro Wagner, o Wagner chuta a bola pra frente e o Pita desvia de cabeça, cai no pé esquerdo do Careca, o Careca dá uma cacetada na frente do goleiro, empata o jogo, vai pros pênaltis, São Paulo campeão nos pênaltis. Aí ali eu falei, não, depois disso eu sou São Paulino mesmo e boa, não me arrependo até hoje. O Palmeiras é a paixão da minha vida. O primeiro jogo que eu fui dele foi em 92, na verdade foi São Paulo e Palmeiras. E o Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista, que foi o dia que eu fui. Perdeu, eu, meu amigo e meu ex-cunhado falamos, ó, ano que vem a gente vai estar aqui e vamos comemorar o título do Palmeiras. Aí, no dia 12 de junho de 1993, estávamos nós lá, né? Na época eu não tinha namorada, eu falei que foi um presente dia dos namorados que eu ganhei quando o Palmeiras fez 4-0 contra o Corinthians. E eu tava lá, eu fiz parte dessa história. Atenção, Evair banca a distância, vai pra bola, Evair autorizado, perna direita, pro gol! Pra mim representa tudo, eu não me vejo hoje sem o Palmeiras. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu olho é a notícia do Palmeiras no celular. Eu chego no estádio não dá pra ouvir, né? Porque torcida cobre, mas eu tenho 4 jogadores que me bloqueou no Twitter porque eu xingo mesmo, né? E minha paixão pelo futebol e pelo rádio em si vem desde pequeno, até devido também à minha deficiência, por ser cego total. Sempre a maioria dos deficientes visuais são muito ligados, tem uma ligação muito grande, tanto com o futebol como com o rádio de uma maneira geral. Também a equipe do Fernandópolis, pressionando bastante, já criou bastante oportunidades. O futebol, por exemplo, pra gente deficiente visual, cego total, o futebol é o mais fácil de se acompanhar. Porque, na verdade, todo deficiente visual tem que imaginar, tem que fazer uma imagem. Mesmo que você seja cego desde de criança como eu, você tem que fazer uma imagem na sua cabeça para sua cabeça saber o que você tá vendo, tá assistindo, tá imaginando. Quando eu vou no estádio, na verdade, eu morro de vontade de estar no meio da Independente, no meio da torcida, né? Mas de cadeira de roda não dá para ir na arquibancada, né? Porque você vê um cadeirante na rua, você fala, as pessoas olham e falam, nossa, coitado, né? Não sei o quê. Mas você vê um cadeirante indo pro jogo, já vai ter outra ideia da pessoa, sabe? Então, assim, é um meio que o cadeirante ou qualquer outro deficiente tem de se incluir, né, com a sociedade. A questão da acessibilidade, essa questão, ela foi para começar a ser mais falada de uns anos para cá. Tudo escada. Era tudo rampa. Colocaram todas as cadeiras. Cimento novo, tinta novinha.
Dá pra ver que mudaram faz pouco tempo. É muita falta de respeito. No Pacaembu era aquela situação precária, tinha um espaço, mas era escada, rampa, uma subida bem íngreme. Sozinho não conseguiria acessar de jeito nenhum se não tivesse uma pessoa junto com ele. No antigo Palestra a mesma coisa, escada, sempre com acompanhante. Aqui pelo menos ele consegue sem um acompanhante. Eu estava no Rio de Janeiro, na casa de uns parentes lá, e eu mergulhei errado na piscina, não conhecia a piscina direito, eu mergulhei errado e fraturei a quinta vértebra do pescoço. Tive hidrocefalia, líquido na cabeça, aí atacou o nervo óptico. Poderia ter dado outras deficiências, mas deu a visual. A minha deficiência, eu nasci com ela. Eu tenho um problema no globo ocular, meu globo ocular não desenvolveu. Sou cego total. Eu nasci com nanismo diastrófico, né? Essa deficiência ela é por causa de descombinação sanguínea, sangue igual do pai e da mãe. Então essa deficiência ela encurta os ossos e atrofia, né, alguns ossos. Eu nasci com o céu da boca aberto, né? E aí eu tive que passar por uma cirurgia no céu da boca. É por isso que eu tenho a voz assim, sabe? Olha, eu já fui sozinho para São Paulo, ver final de São Paulo, chegar aqui 5 horas da manhã. Para mim é um prazer, é o time, é a paixão, é uma coisa que você não explica. O brasileiro tem isso, né? O brasileiro tem o futebol como entretenimento, o brasileiro tem o final como fanatismo, alguns como violência, se torna violento. Assim, é paixão mesmo pelo time. A única dificuldade minha foi a cadeira. Porque eu não levo a minha cadeira no banco do lado, eu levo no porta-mala. Então, alguém para montar a cadeira, desmontar a cadeira para mim. Eu não perco nada, eu venho quase todos os jogos do Palmeiras. Saio lá do Novo das Cruzes, venho suja de trem, de carro, mas eu venho. Pra mim a melhor coisa é chegar aqui, ver meus amigos, sabe? Não tem coisa que pague isso. A Caldense, eu já fui em Andradas, debaixo de chuva. Depois, a Caldense campeã aqui mineira. Esse jogo a gente ficou lá no Alambrado, que não tinha jeito da gente sentar mais. O Alambrado foi derrubado, né, quando a Caldense foi campeã, e aí eu e meu ex-cunhado pulamos para dentro do estádio, do Ronaldão, para comemorar junto com os jogadores e tudo mais. A princípio, quando eu comecei, eu não imaginava que eu ia passar para essa função de comentarista. Aí, a primeira vez que eu comentei foi numa Copa Paulista. Aí eu comentava tinha eu e mais um outro comentarista, comentava do estúdio. Aí foi assim, nesse 2013, 2014, esse ano eu passei a fazer do estádio com eles. O setor sul, que tem o acesso para o cadeirante, é mais caro do que o setor das organizadas. Aí eu cheguei aqui um dia e com o ingresso mais barato que era das organizadas. Não quiseram deixar eu entrar. E depois de muito eu conversar, muito brigar, e deixaram eu entrar nesse setor com aquele ingresso. Mas falaram para eu comprar naquele setor mais caro da próxima vez. Aí eu falei, não é justo isso, né? Porque eu sou cadeirante, eu tenho que pagar mais caro só por isso. Parece que eu sou cadeirante assim por luxo. Se eu quiser ver gratuito, eu vou lá onde que eles têm que colocar o seu, ou seja, no pior lugar, na escória. É impressionante, cara, falta de respeito. Impressionante. Ele iniciou uma luta, uma batalha para poder pagar. Tá bom, não quer setor norte? Deixa ele ficar no setor sul, mas aí ele é obrigado, o acompanhante dele é obrigado a pagar o ingresso mais caro. Então, através da luta do Renan, conseguiu que fosse feito isso, o ingresso mais barato, até para o acompanhante dele. Eu quero assistir o jogo com dignidade, não essa palhaçada que fizeram, né? Mas é isso. É o São Paulo Futebol Clube, por mais que eu sou torcedor, e não tem respeito, não. Não tem, não. Não adianta que não tem.
É que aqui dá mais renda do que lá. Então se você coloca deficiente aqui que não paga, o clube sai perdendo. É óbvio, é uma questão de matemática, né? Aí eu fiz a matéria, daí em 2 dias o Palmeiras resolveu a situação, né? Agora o cadeirante paga o setor, tá organizado, ele paga o mesmo preço, só que ele vai pro outro setor, que é o setor sul. Aqui, por exemplo, esse estádio é um estádio já bem antigo. Na época que ele foi construído, que ele foi feito, não tinha esse foco em acessibilidade, entendeu? Essa questão de acessibilidade em ruas, em shoppings, em qualquer... vem mais daqui a uns 10 anos, 15 anos pra cá. Eu conheci uma arena só, fantástica em Fortaleza, a Arena Castelão, que lá sim é um estádio moderno. Onde o deficiente lá, o acesso, é o melhor lugar do estádio, onde o deficiente fica com o acompanhante. O banheiro é perfeito, os lugares para acessibilidade tudo perfeito, estacionamento é perfeito. Lá sim, por ser arena de Copa do Mundo e tudo mais, padrão FIFA, babá, aí sim. Adão, indo pro Morumbi, mais um jogo de São Paulão. Quando ele ia antigamente, a gente ficava mais. Hoje não, porque a gente sabe como é que ele é. Fala bobagem. Se escutar alguma coisa que ele não gosta, ele responde mesmo. Isso é característica dele, então não posso tirar isso dele. Eu enfrento o transporte público, né, às vezes pra vir. Assim, eu não vejo dificuldade, porque é uma coisa que eu gosto. Quando você faz algo que você gosta, você não mete esforço pra isso. O que importa é o resultado final. Quando chegou para nós essa oportunidade de ter um deficiente visual para fazer parte da equipe, foi até uma situação inusitada. Como que nós iríamos colocar o Felipe para transmitir um jogo de futebol?
Felipe Diogo. Mas infelizmente devido a essa questão do gramado prejudicando as duas equipes, né? Poderíamos aqui, se fosse em condições normais, ter um espetáculo bem melhor, mas vamos esperar que essas equipes consigam chegar, né? E mostrar ainda muito. Segura Felipe, indefiniu a marcação, apitou, vem Denis para cobrança, cruzou na grande área de cá, de cabeça! Gol! Jogo inesquecível foi em 2003, Palmeiras e Libertad. O Palmeiras precisava de um gol pra classificar e sair de uma vitória. E era um time desacreditado, tava na Série B e tal. E a gente conseguiu ganhar do Libertad com um jogador américo pra Pacaembu, né? Na hora do gol, assim, eu quase levantei e saí andando, assim, tá? Quase subi na grade. Foi o melhor jogo da minha vida, assim. Esse time aí do Tigres aí, que não teve segundo tempo, né? Uma palhaçada do caramba. Acabou o jogo. O cara lá, o argentino, me jogando, cuspindo, tentando cuspir em mim, e eu falando pro cara, vai, cospe. E o cara chegava, o cuspe no meio do caminho e secava, porque era tão alta a arquibancada que no meio desaparecia o cuspe. Eu falei, vai, gosta mais, argentino viado, não sei o que, vá. E vamos, viadão, vamos, joga as coisas aí e tal. Eu tava em Mogi Mirim, em 1996. O time do Palmeiras era muito bom, né? O time dos 100 gols. E tava jogando Palmeiras e Mogi Mirim. E aí o Palmeiras saiu perdendo. Saiu 1-0 pro Mogi Mirim. E o Veloso tomou um franguinho. Aí eu já levantei assim e já comecei, Veloso frangueiro e não sei o que. Quando vê, meu cunhado estava do meu lado e falou, senta. Aí eu sentei e falou, tem um cara 2 vezes maior que você perguntando quem que xingou o Veloso aí. Ele vai vir aqui, rapaz. Aí eu fiquei na minha. Aí explicamos os meninos, né, que ele era muito torcedor do Palmeiras, sim, e que ele não enxergava e que o negócio ficou menos feio, mas quase que teve briga. E quem vai imaginar que numa partida de futebol vai ter um comentarista no estádio que é sério? Eu comecei como participando da equipe de esportes da rádio, no programa Hora do Esporte. Comecei como integrante da bancada. Comentar, entendeu? Eu sempre tive vontade de conhecer a questão de como que era feita uma transmissão, mas em tão pouco tempo em uma emissora, você vir a ser comentarista, eu nunca tinha passado, não tinha passado pela minha cabeça. Já que ele não tem como olhar, ver os detalhes, isso trouxe uma responsabilidade maior pra gente. Não só em narrar, mas fazer uma narração discursiva mesmo, criar aquela imagem som, para ele poder, na hora do comentário, do ponto de vista, ele conseguir trazer uma ideia legal pro ouvinte.
Opa! E aí, beleza? Então, vou contar aqui pra vocês a história minha com o Marco, né? Em 2012 eu fiz uma promessa, né? Depois do jogo do Brasileiro, que o Palmeiras perdeu pro Atlético Mineiro em casa por 1-0, né? E aí o Palmeiras, depois do jogo, a gente saiu lá no Pacaembu, eu e meus amigos, né? A gente foi lá pra Praça Charles Miller e a gente tava lá discutindo sobre o jogo e veio um amigo meu com o celular, né? Pegou e começou a gravar. Aí ele pegou e falou: o que você tem a falar sobre o jogo, né? E eu tava com raiva, né, do jogo e tal. Eu peguei e falei assim: se esse time aí for campeão da Copa do Brasil, eu vou subir essa escadaria aqui em pé. Aquela escadaria da praça, né? Do Pacaembu. E aí não deu outra, né? O Palmeiras foi lá e foi campeão, né? Eu tive que pagar aquela promessa, né? Aí eu peguei e subi a escada, né? Subi, acho que são 4 anos de escada, se eu não me engano. E eu subi a escada inteira, né? Aí, beleza. Depois desse jogo, eu cheguei em casa, né? Olhei o vídeo, ficou legal pra caramba o vídeo. Eu falei: vou postar, né? Vou postar. Aí o meu amigo Fábio postou, tá na conta dele, né? No YouTube. E beleza. Postou, colocou no Face. Começou a bombar o vídeo. Tinha mais de 1000 visualizações em um dia só, né? Na terça-feira de manhã eu abri o Face. Aí eu olho lá, o Marcos postou o vídeo, né? Postou o vídeo e colocou lá, falando para os jogadores ter força de vontade, né? Falou que eu era exemplo de superação. E foi bacana, mano. Foi legal a história, né? Então, tem coisa que o Palmeiras proporciona assim que acho que nenhum outro clube proporciona.